Olá a todos, muito obrigado por estarem a assistir a este vídeo. Sou José Vermelo e como uma sequência dos vídeos que vão passar neste canal sobre conteúdos de análise matemática, álgebra, física e mais, este é mais um que apresenta uma das regras mais básicas de integração, em que a regra é esta: integral de uma função f elevada a um expoente p em função da função f é igual a 1 sobre p mais 1 seja vezes f elevados a p mais 1 mais a constante de integração. Por outro lado, também podemos usar, tem esta outra regra, que é também uma regra das mais básicas, que diz que a integral de uma constante em função da função f é igual à constante multiplicados pela função f mais a constante de integração. Ora, aqui, como anteriormente já disse, p e k são constantes. E para fazermos a aplicação desta regra de integração, com o auxílio desta daqui, nós vamos resolver este conjunto de 4 exercícios para demonstrarmos o uso das regras acima mencionadas. Então comecemos por resolver o exercício da linha A, que é a integral de 3x ao quadrado d de x. A partir daqui conseguimos ver de imediato que é possível tirarmos para fora do integral a constante 3 e ficamos com o integrando x ao quadrado d de x. E de facto aqui é possível verificarmos que a nossa função f em consideração neste exercício é x, enquanto que a nossa constante o nosso expoente p é 2. Assim sendo, ficamos que o diferencial da função f é d de x para o exercício que estamos aqui a considerar. Desta forma, podemos logo de imediato aplicarmos a regra que temos acima e temos o caso e temos o resultado, que este nosso integral, se considerarmos aqui isto como o nosso integral seria então 3 d de x, x ao quadrado d de x seria igual a 3 multiplicados por 1 sobre 1, desculpa, aqui para sermos um pouco mais claros, vamos colocar 2 mais 1, isto vezes x elevados a 2 mais 1, mais a constante de integração. E a partir dali então ficamos que isto seria 3 vezes 1 sobre 3 vezes x elevados a 3, mais C1, em que C1 neste caso é o produto entre 3 e a constante de integração. C1 continua a ser uma constante. E dali ficamos então que a simplificação entre 3 por 3 dá-nos o resultado de x ao cubo mais C1 como a nossa constante de integração. Ora, nós chegamos a essa solução. Para demonstrarmos que de facto esta é a nossa solução, podemos aplicar a regra que diz que se nós temos a regra ou definição de integração como a inversa da derivada, não é? Onde diz integral da função f d de x, não é? Se for igual a uma função f de x mais a constante de integração, isto significa dizer, devemos garantir que esta derivada deve ser igual a f de x.
que para este caso, por isso simplesmente significa a derivada de f de x, porque a derivada de uma constante sabemos nós que é igual a zero. Ora, vamos aplicar esta regra, que para o nosso caso, que para este exercício, a nossa função f de x é 3x ao quadrado, enquanto que estamos a dizer que integral desta função deu-nos como resultado x ao cubo mais C1. Ora, a partir daí devemos garantir que a derivada da nossa função seja igual à função que estava no nosso integral. E derivando esta função, ficamos então com 3x elevados a 3 menos 1, que fica por isso simplesmente 3x elevados a 2, porque 3 menos 1 é igual a 2. Logo demonstramos então que de facto a nossa solução é a solução do nosso integral em questão. Ora, vamos resolver o exercício da linha B para usar a mesma regra, com vista a usarmos a mesma regra, perdão. B é integral, o nosso I é igual a integral de x d de x sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Para resolvermos este exercício é muito bom observarmos que diferencial de 1 menos x ao quadrado é menos 2x d de x. Isso significa que a partir daqui é possível dizermos então que x d de x é igual a menos 1 sobre 2 ao passar este fator para o primeiro membro, não é? Isto vezes d de 1 menos x ao quadrado. Desculpa, e a partir daqui, ora, significa que no lugar de x, d de x, vamos substituir este novo fator e passamos a ter então que o nosso integral é menos 1 sobre 2, integral de x de 1 menos x ao quadrado sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Como sabemos, ao passarmos a raiz quadrada que está no denominador para o numerador, passamos a ter então, isto melhor escrever deste lado, passamos a ter então menos 1 sobre 2, integral de 1 menos x ao quadrado elevados a menos 1 meio d de 1 menos x ao quadrado. E a partir daqui conseguimos ver então que a nossa função f é 1 menos x ao quadrado e o nosso expoente neste caso é menos 1 sobre 2. De tal modo que podemos aplicar a nossa regra e passamos a ter menos 1 sobre 2, tudo isto multiplicados por 1 sobre menos 1 meio mais 1 vezes 1 menos x ao quadrado elevados a menos 1 sobre 2 mais 1 mais a nossa constante de integração aqui. A partir dali, então, podemos escrever isto como sendo menos 1 meio de 1 sobre menos 1 meio mais 1, isso dá-nos 1 meio. Dá-nos 1 meio vezes 1 menos x ao quadrado de elevados a 1 meio mais a constante de integração C1. E daqui verificamos então que podemos simplificar 2 por 2, ficamos por isso simplesmente com menos 1 menos x ao quadrado elevados a 1 meio mais C1, que é a nossa função f de x. Esta é a nossa solução para este exercício. Do mesmo jeito, podemos verificar que a sua derivada
seria dada como sendo menos 1 sobre 2, de 1 menos x ao quadrado elevados a 1 sobre 2 menos 1. E isto de facto dá-nos menos, vezes a derivada de 1 menos x ao quadrado. Isto daqui dá-nos menos 2x e ficamos então com menos 1 sobre 2 vezes menos 2x vezes 1 menos x ao quadrado. Vamos escrever um pouco mais abaixo. Seria menos 1 sobre 2 vezes 1 menos x ao quadrado elevados a menos 1, isto vezes menos 2x. Ora, e daqui o 2 simplifica com 2, menos vezes menos dá mais, e então eu só fico com x vezes 1 menos x ao quadrado elevados a menos 1, por isso, elevados a menos 1. E daqui, isso é o mesmo, sabemos que isto é o mesmo que dizer x sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, que é a nossa função no integrando inicial, a nossa função no integrando esta função ali. Ora, já resolvemos o exercício B, podemos agora passar à resolução do exercício da linha C. O exercício da linha C diz o exercício da linha C é ln de x ao cubo sobre x. Ora, o exercício da linha C é integral igual a integral de ln ao cubo de x sobre x de x. Ora, a ideia de novo aqui é escrevermos este integral como sendo f elevados a pd de f, de modo que possamos aplicar a nossa regra. O que podemos verificar primeiro é que a diferencial de ln de x é d de x sobre x. E daqui o nosso i, que é integral de ln de x, ln ao cubo de x sobre x d de x, pode ser escrito na forma de ln ao cubo de x d de x sobre x, de modo que este termo agora pode ser substituído por aquele que é o seu equivalente, e passamos a ter então ln ao cubo de x d de ln passamos a ter ln ao cubo de x d de ln de x. Ora, a partir daqui já vemos então que a nossa função f é de facto ln de x, enquanto que o nosso expoente p é 3, de tal modo que passamos a ter o i sendo igual a 1 sobre 4, a 3 mais 1, ln de 3 mais 1, f de x, mais a constante de integração. E passamos a ter então 1 sobre 4 ln elevados a 4 de x mais c, a constante de integração. Esta é a nossa função f de x. E, ora, a partir daqui podemos novamente usar o procedimento anterior para demonstrar que de facto esta é a nossa solução,
Por isso, simplesmente verificando que a derivada de f de x seria igual a 1/4 vezes 4 ln de 4 menos 1 de x vezes a derivada de ln de x. Esta derivada é 1 sobre x e logo a partir dali ficamos com o 4 simplifica 4, 4 menos 1 é 3, então ficamos com ln ao cubo de x sobre x, que é de facto a função, nossa função inicial no integrando. E finalmente vamos resolver o exercício. Vamos resolver o exercício da linha D, aplicando o mesmo procedimento e terminamos com o nosso vídeo. O exercício da linha D é a integral de x, d de x sobre 1 mais x ao quadrado, tudo isso ao cubo. Ora, o nosso integral neste caso é integral d de x d de x sobre 1 mais x ao quadrado ao cubo. Novamente, o que nós queremos fazer aqui é garantir que este integral seja escrito na forma de f de p, d de f, de modo que possamos aplicar a nossa regra. E a partir dali, então, podemos verificar que o diferencial de 1 mais x ao quadrado é igual a 2 vezes x d de x, o que significa que podemos então, passando o 2 para o primeiro membro, ficamos com 1 sobre 2 d de 1 mais x ao quadrado igual a x d de x. Daqui o que temos é que podemos substituir no lugar de x d de x no nosso integral pela relação equivalente. Logo, i passa a ser reescrito na forma. Agora temos aqui isto, 1 mais x ao quadrado ao cubo. Isto significa que passamos a ter então 1 sobre 2 integral de d de 1 mais x ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado ao cubo. Ora, daqui podemos também fazer a inversa disto e da função da função no denominador e passamos a escrever então, quer dizer, não a inversa, que podemos aplicar a regra que aplicamos anteriormente, que é passar a função no denominador para o numerador e passamos a ter então 1 mais x ao quadrado elevados a menos 3 d de 1 mais x ao quadrado. E daqui verificamos então que a nossa função é 1 mais x ao quadrado, enquanto que o nosso p é menos 3. E de forma imediata podemos aplicar a nossa regra, que passava a ser, daqui eu vou neste exercício ser um pouco mais direto, isto seria 1 sobre menos 3 mais 1 elevados a 1 mais x, ou seja, vezes 1 mais x ao quadrado elevados a menos 3 mais 1, mais a constante de integração. Dali passamos a ter, este é menos 2, porque menos 3 mais 1 é menos 2, e portanto fico com 1 meio vezes menos 2, de 1 mais x ao quadrado elevados a menos 2, mais 100. E finalmente temos menos 1 sobre 4, vezes 1 mais x ao quadrado elevados a menos 2 mais c, que é a nossa função f de x. Pode-se
aplicar a mesma regra que aplicamos anteriormente, derivando a função f para verificar que de facto esta é a solução do nosso integral. Portanto, muito obrigado, espero que tenham gostado do vídeo. Peço que coloquem um like, subscrevam-se no canal de modo que possam receber todos os vídeos que haveremos de publicar aqui nos próximos momentos. Muito obrigado.